Seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Aline Decker, eu sou mentora de liderança para mulheres. E nesse vídeo nós vamos abordar vários aspectos sobre a empatia mais focada na liderança, especialmente na liderança feminina, mas eu quero trazer conceitos com base em estudos que eu fiz lá em 2013, assuntos que eu me aprofundei mais ainda em 2019, foi quando eu fui promovida pela primeira vez para um cargo de liderança, e mais alguns estudos recentes que eu tenho feito sobre psicologia e neuropsicologia também. Quero começar esse assunto falando sobre um filme que talvez você já tenha assistido, se não eu recomendo bastante, que é o filme Divertidamente. Eu chorei muito por alguns despertares que esse filme trouxe. Dentro da Gallup, que é uma empresa que faz pesquisas comportamentais, especialmente corporativas, tem um teste que se chama Pontos Fortes. Inclusive, o livro está aqui atrás. Descubra seus pontos fortes é o nome do livro e traz um resultado dos 5 principais pontos fortes que você tem. E dentro desse estudo da Gallup, nós temos, se não me engano, são 34 talentos, tá? E dentro desses 34, você tem todos. Só que alguns, eles são mais fortes em você, mais presentes, ou ele pode estar um pouquinho mais para trás, lá para a 30ª posição, 20ª posição, mas não significa que você não tem essas características, tá? Esse teste, ele mudou bastante a minha perspectiva e o meu autoconhecimento, porque eu pude perceber do porquê que eu gostava e porquê que eu não gostava de trabalhar em algumas empresas que eu já trabalhei, isso quando eu era mais nova, então para mim foi uma revelação muito grande. E dentro desses meus 5 pontos fortes, o terceiro da minha lista é positivo. Basicamente, positivo é aquela pessoa que está sempre pensando em uma solução, ela está sempre pensando em resolver, ela não gosta de ficar muito nessa tristeza, numa vibe um pouco mais baixa, está sempre querendo que as coisas deem certo. E é uma luta isso, né? Tanto que esses pontos fortes, ele sempre traz a característica da varanda e do porão. A varanda seria o local onde você utiliza dos pontos fortes a favor, para gerar muito resultado, para ser extremamente construtivo. E o porão é como se fosse a sombra. É tipo quando a gente fala de signos que tem o lado positivo e o lado negativo, todo ponto forte, todo talento tem a sua luz e a sua sombra também. E aí, no caso da sombra do positivo, às vezes você tem uma dificuldade de compreensão, dificuldade de empatia, dificuldade de entender o outro lado, dificuldade de acolher a tristeza ou acolher os momentos não tão positivos, porque a gente está sempre lutando para manter as coisas boas. E aí, no filme Divertidamente, tem alguns personagens, 2 deles, que é a alegria e a tristeza, e quando eu olhei para a alegria no filme, eu me identifiquei muito com ela, porque ela tá sempre assim, ó, alto astral, sempre enérgica, sempre querendo, sabe, fazer as coisas darem certo, ela faz planos, ela traz soluções, ela assim, ela é super legal. E tem uma cena do filme que é bem marcante, que é um elefantinho que tem doces, balas e tudo mais. E o elefantinho, ele acaba achando, né, imaginando que a criança não se lembra mais dele. E daí ele começa a chorar. Ele chora balinhas, né, as lagriminhas vão assim, saindo, tipo, um monte de balinha, assim. E ele chora e fala, a menina não se lembra de mim, buá, 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 e chora, e chora. E aí a Joy senta do lado dele, a alegria, e ela fala assim, não, mas ela vai lembrar, a gente vai fazer ela lembrar de você, vai dar tudo certo e tal. E ela fica assim, do lado dele, e ele assim, não, e se ela não lembrar? Buá, buá, buá. E aí a Joy, ela pega, se levanta e fala, eu preciso fazer alguma coisa. Dela se levanta e deixa o elefantinho chorando. Daqui a pouco, vem a tristeza, ela vem caminhando, assim, meio se arrastando, e ela fala assim, nossa, eu imagino como deve ser difícil ser esquecido. E daí ele olha pra ela, chora mais um pouco e depois ele enxuga as lagriminhas assim e fala, sim, agora vamos fazer algo a respeito. Ele só precisava que alguém validasse o sentimento dele. Era só isso que o elefantinho precisava. E a Joy não teve a capacidade de validar, porque ela estava focando o tempo todo na solução, o tempo todo em, sabe, resolver a situação e assim por diante. Enquanto a tristeza, ela conseguiu acolher aquele momento, ela conseguiu ter uma empatia com ele naquele momento. Eu conto essa história porque quando eu me dei conta desse filme, eu chorei muito nessa cena, mas muito, 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 muito. Porque eu falei assim, nossa, eu fui a vida inteira a alegria em situações que precisava de acolhimento, precisava de entendimento, e eu nunca reparei nisso. E isso me marcou demais. Agora fazendo um paralelo da empatia mesmo com esse filme, basicamente a melhor interpretação que eu já vi até hoje, que eu ouvi da Samantha Lucchini, que foi a minha primeira mentora de liderança, ela falou que empatia é não invalidar o sentimento do outro. Porque tem muitas pessoas que falam assim, empatia é quando você calça o sapato do outro. Até pode
Pode ser que seja um pouco disso, só que geralmente é difícil a gente realmente sentir o que o outro está sentindo. Porque quando a gente fala de sentimentos, de como que eu estou reagindo a uma situação, isso envolve minha história de vida, envolve minhas visões de mundo, envolve minhas crenças, envolve o jeito que eu fui criada, envolve as experiências que eu tive, envolve um monte de coisa que faz com que eu pense do jeito que eu penso. Ou seja, o meu sentimento, ele é único. O peso que eu dou, o grau de importância que eu dou para as coisas que eu estou vivendo é único, porque é com base a minha lente de mundo. Você não viveu o que eu vivi para saber disso. A gente pode ter até histórias parecidas, mas é difícil você sentir exatamente o que eu sinto. E com o time, isso acontece da mesma maneira. Então, assim, quando eu falo sobre não invalidar, é muito mais sobre você olhar para a pessoa, acolher ela, ouvir ela, estar ali presente para aquilo que ela está falando, do que necessariamente você sentir o que ela está sentindo. Tem até uma outra metáfora que é bem interessante, que exemplifica um pouco mais da empatia sobre isso, que a empatia ela é mais sobre a gente escolher, ter a coragem, a ousadia de permanecer com a pessoa no escuro, do que sair correndo para acender a luz para que a gente se sinta melhor. Então, basicamente, a empatia é quando a gente se conecta com o outro, é quando a gente gera uma conexão por meio de um entendimento, por meio de um acolhimento. O meu marido, ele tem uma visão de mundo de que todo propósito, todo objetivo, toda ambição de uma pessoa, ela é egoísta. Apesar da gente, às vezes, ter um propósito de ajudar a outra pessoa, no final das contas, a gente tá querendo fazer com que a gente se sinta bem. Porque quando eu ajudo outra pessoa, eu me sinto bem com isso. É nessa visão que ele tem de mundo, na última linha, o que a gente tá querendo fazer o tempo todo pros outros, nada mais é do que satisfazer um desejo egoísta. Eu levei bastante tempo para entender isso que ele tá falando, mas no fundo faz sentido. Claro que a gente romantiza muitas coisas, claro que a gente vai criar propósitos e tudo mais, tanto que assim, por que eu tô gravando esse vídeo? Porque eu sei que eu posso ajudar outras mulheres, eu sei que eu posso ajudar outras líderes a respeito de empatia, a respeito de liderança, a respeito da liderança autêntica e assim por diante. Só que eu me sinto bem quando eu faço isso. Então também tem um objetivo que começa em mim. E aí qual que é o grande problema, entre aspas, da empatia? Que a empatia, quando ela é aplicada de verdade, ela traz um retorno desse, né, um bem-estar desse, só que é um pouco mais tardio. Se eu vivo como a alegria vive, como o meu estilo natural é de ser, que é assim, a luz apagou, a pessoa tá precisando que eu fique ali com ela no escuro, eu saio correndo pra acender a luz, que na minha cabeça parece que eu estou ajudando outra pessoa, mas na verdade eu tô mais fazendo com que eu me sinta bem, do que necessariamente eu permanecer no escuro com aquela pessoa, ela se sentir acolhida, se sentir conectada, sentir que eu tô junto com ela e depois, mais pra frente, ela me agradecer por isso. E aí só depois que vai vir esse retorno de me sentir bem, me sentir feliz com a minha escolha empática. Entendeu? Fez sentido essa lógica? Agora eu quero trazer alguns pontos que, segundo a Brené Brown, eles são empatia, são características empáticas mesmo, que eu quero que você comece a se perceber e até anote, tá? Quando você tenta enxergar o mundo com outros pontos de vista, com outras possibilidades, ou seja, tenta entender realmente e considerar o contexto daquela pessoa para ela estar sentindo aquilo, isso é empatia. Quando você ouve, escuta o que aquela pessoa está te dizendo e você não julga ela por estar sentindo aquilo, por estar pensando daquele jeito, isso também é empatia. Quando você entende e busca validar o sentimento daquela pessoa, entender por que ela está se sentindo exatamente daquele jeito, né? O que levou ela a se sentir daquele jeito e validar aquela emoção. Isso também é empatia. Quando você busca comunicar para outra pessoa aquilo que você entendeu sobre os sentimentos dela, aquilo que você entendeu daquilo que ela compartilhou com você. Isso também é empatia. E aqui tem alguns pontos importantes de ser considerados. O primeiro deles é um ponto que só agora que a gente está falando mais sobre isso, mas ainda assim é muito tabu ainda falar sobre emoções. É difícil a gente nomear as nossas emoções porque a gente não foi alfabetizado. Entender como que o meu corpo reage quando eu sinto raiva, entender como que o meu corpo reage quando eu sinto tristeza. É difícil a gente nomear essas emoções porque a gente não treina. E várias ferramentas vão alfabetizando a gente, várias ferramentas de autoconhecimento vão fazendo a gente se perceber. Especialmente nós mulheres, uma ferramenta que é poderosíssima para essa alfabetização das nossas emoções atrelado ao nosso ciclo menstrual é fazer um calendário, fazer uma espécie de uma mandala, um diário de todos os seus dias, como você se sentiu no dia 1 do seu ciclo, como você se sentiu no dia 2, no dia 3, no dia 4 e assim por diante, porque
porque assim você vai começando a se perceber cada vez mais, percebendo padrões, percebendo quando você tá mais aflorada com um sentimento de raiva, quando você tá mais empática, né? Quando você tá mais ouvinte e assim por diante. E uma das formas também de você conseguir isso, além da mandala que eu comentei desse registro, é através de terapia. Existem treinamentos também de inteligência emocional, que são aqueles mais de pavilhão. Esses eu não digo que eles são ferramentas terapêuticas, eles são ferramentas apenas para você prestar atenção, se conhecer, ativar algumas emoções, sentir como você reage e tomar algumas consciências disso. Outra característica da empatia é a atenção plena, ou seja, ouvir a pessoa. Você está presente, você não está preocupada no que você vai responder para aquela pessoa, você está preocupada em ouvir o que ela está ali te dizendo e quando ela terminar de falar, aí sim você vai elaborar aquilo que você vai responder para ela, mas não ficar, ocupando sua cabeça de vários pensamentos enquanto ela tá trazendo algo para você. Agora eu quero trazer algumas frases bem empáticas aqui que você pode utilizar no dia a dia com a sua equipe, com amigos, cônjuge e assim por diante, quando você ouvir algo bastante pessoal, algo que não tem necessariamente uma solução rápida, às vezes que a pessoa só precisa ser acolhida, então você pode utilizar algumas dessas frases, como: ai, cara, eu entendo como você se sente. Ou, eu sei como é se sentir assim, terrível, é péssimo. Porque se você já viveu algo relacionado a isso, você pode trazer um pouco da tua experiência e como você se sentiu. Ou, eu também. Ponto. Ou, eu entendo você e eu tô contigo, tá? Ou, eu já tive numa situação muito parecida e realmente é bem difícil. Ou, eu acho que muita gente já passou por isso. Você não tá sozinha com isso, sabia? Ou, eu entendo como é passar por algo assim. E agora eu preciso te falar o que não é empatia. Com frases mesmo, para que você identifique a diferença entre uma frase empática ou uma frase não empática e qual que é o sentimento que geralmente está por trás dessas situações não empáticas. Bora lá? O que não é empatia é sentir pena. Vamos dar uma olhadinha na diferença dessas duas frases. A primeira delas é uma frase mais empática, que é: eu não posso ter tido a mesma experiência que você, mas eu sei como é enfrentar algo assim, e você não tá sozinha. Essa é uma frase mais empática, eu não vivi, eu não sei exatamente o que essa pessoa viveu, mas eu falo pra ela que eu imagino que é algo desafiador, eu imagino que é algo difícil, e eu tô com ela. Uma frase não empática que transmite a sensação de pena. Nossa, que chato, eu sinto muito por você. Eu não sei como é e não entendo o que você tá passando, mas eu garanto que parece ser muito ruim e eu não gostaria de saber como é. Eu joguei tudo no ombro da outra pessoa, tipo assim, você que se for. Porque eu não quero saber como que é isso. Que bom que não é comigo e que é com você. É quase isso que ela tá falando, né, basicamente. Então, não use esse tipo de frase. Agora, uma outra característica que não é empatia é uma sensação de vergonha que vem por trás. Um exemplo, alguém da sua equipe precisava entregar um relatório. Na hora que ela foi entregar, ela tinha que mandar direto para a diretoria e ela acabou esquecendo de anexar um documento. E aí você pode ter uma resposta empática, como por exemplo: nossa, eu já fiz isso, eu fiquei muito chateada comigo mesma. E aí uma frase que transmite cada vez mais vergonha ainda seria: meu Deus, se fosse comigo eu ia morrer. Aí a pessoa pensa: nossa, será que é tão ruim assim isso que eu fiz? Aí ela já começa a querer até acolher outra pessoa que imaginou-se nessa situação. Então também essa não é uma frase empática para ser dita. Uma outra frase que não demonstra empatia é o desapontamento. Como por exemplo: nossa, eu não esperava isso de você. O que houve? Ou: como você deixou isso acontecer? Eu meio que demonstro que eu tô desapontada com outra pessoa e peço justificativa dela pra mim. Sendo que às vezes ela só tá me contando aquela situação porque ela tá chateada com aquilo. Ela não deve satisfações pra mim. Mas eu vou lá, demonstro o meu desapontamento, afundo ela mais ainda naquele sentimento que ela já tá sentindo e ainda faço ela se sentir culpada e ao ponto dela ter que justificar pra mim alguma coisa que nem precisaria. Outra característica que não é empatia, que daí eu até apelidei ela de alegria, que é quando a pessoa te conta uma situação, te conta algo, e aí você fala assim: nossa, mas você já pensou em fazer tal coisa? Ou: nossa, mas você é incrível, vai dar tudo certo. Não se preocupa com isso. Nossa, obrigada. Pô, como é que eu não pensei nisso antes? Porque eu não preciso me estressar, eu não preciso ficar chateada. Pronto, não tô mais. Parece que as coisas vão se resolver desse jeito, né? É meio maluco. Mas enfim, isso não é empático também. Vamos para a última característica, a última emoção por trás que não é empática, que é a emoção de competição. Sabe quando você tá na mesa de um bar ou na mesa ali com alguns amigos e tudo mais, e aí alguém começa a compartilhar algo trágico
e aí começa a virar uma competição de quem tem a história mais triste, cara, não faça isso, porque isso definitivamente não é empatia. Tipo assim, nossa, mas você acha que isso é ruim? Não, porque você não tá no meu lugar. Não, porque você não viu o que aconteceu comigo. Não. Isso não vai fazer outra pessoa se sentir melhor, porque você está comparando histórias de vida diferentes, pontos de vista diferentes, lentes de mundo diferente. O máximo que eu recomendo é que você, às vezes, você compartilhe alguma situação que você já viveu, você fala, pô, fulano, eu sei que não é a mesma coisa, mas, eu vivi uma situação parecida que ela foi mais ou menos assim. Eu acabei me sentindo de tal jeito e tal. Se você quiser, eu posso compartilhar contigo em algum momento o que eu fiz pra me sentir melhor, mas agora eu só quero que tu saiba que eu tô aqui contigo. Você não precisa ficar apresentando soluções o tempo todo pras pessoas. E esse sempre foi o meu maior desafio e é meu desafio até hoje. Se eu não tô prestando atenção e alguém compartilha algo comigo, seja esse alguém, amigo, cônjuge, alguém da minha equipe, eu quase que anulo tudo aquilo que ela me falou, porque eu quero pensar na solução. Por um lado, essa característica minha, ela é muito positiva quando eu estou entregando uma mentoria com as minhas alunas, quando eu estou respondendo uma dúvida. Porque assim, quando elas trazem alguns problemas e desafios, elas estão querendo soluções. Então, nesse caso, essa minha característica, ela se torna uma varanda, ela se torna uma luz, porque eu trago soluções muito rápidas. Quando eu falo da liderança, eu vi muitas situações diferentes, então eu acabo tendo um banco de informações e de sugestões, enfim, de alternativas para viver no dia a dia, bem grande, por várias situações que eu já vivi e por todos esses anos que eu entrego mentoria, formações e cursos e tudo mais, né, para líderes. Então, nesses casos, super útil, super positivo. Na maioria dos outros casos, quando eu preciso apenas acolher, quando eu preciso apenas ouvir, eu cometo todos os erros que eu falei aqui. Não cometo nem só o erro da alegria, eu cometo todos os outros erros, tá? Se eu não estiver prestando atenção. Então, eu tô trazendo aqui esse ponto porque você precisa se vigiar. Não é porque você se considera uma pessoa empática que você vai ser sempre empática. Você tem que estar prestando atenção nos seus comportamentos, prestando atenção em como você está lidando com aquilo naquele momento, para que você possa escolher ser empática, escolher estar junto com a pessoa ao invés de não ser empática, ao invés de sentir qualquer outro sentimento que eu trouxe nessa lista, tá? Eu preciso que você entenda que são situações e situações da empresa. Tem momentos em que as pessoas da nossa equipe, quando você cria um ambiente seguro, elas vão te procurar para compartilhar uma vulnerabilidade, compartilhar algo que tenha acontecido na vida delas, algo que tenha deixado elas chateadas, algo que pode estar impactando na produtividade, assim por diante. Na maior parte dos momentos, vai fazer sentido sim você estar ali junto com a pessoa, acolher e pensar num plano de ação, pensar numa alternativa do que fazer. Mas antes, lembre que você tem que validar aquilo, considerar o contexto, entender como que ela chegou até esse sentimento, como que aquilo está impactando ela de fato de acordo com a visão dela de mundo. Por isso que conversar com as pessoas e conhecer da história delas é muito importante, é fundamental na sua liderança. Agora, tem situações que você vai ter que só acolher, só ouvir. Por exemplo, se alguém da sua equipe fala pra você, eu terminei o meu namoro, eu terminei meu relacionamento. Tem solução? Gente, é dor. Quem já terminou um relacionamento sabe o quanto é uma dor física que a pessoa sente, que ela passa. Mas é uma dor que, assim, não tem nada que você faça que diminui essa dor. Nada. A única coisa que você pode fazer é acolher e entender essa pessoa. Isso vai impactar por um período de tempo a produtividade? Pode ser que sim. Pode ser que a pessoa ela meio que desconte, sabe, no trabalho, fique até mais focada, mais produtiva, só para não ficar pensando tanto no relacionamento. Mas pode ser que impacte. E cabe a você acolher esses momentos difíceis que pode estar acontecendo na vida da pessoa, sem ficar pensando em solução, porque nem tudo tem solução. E agora, como último passo desse vídeo, eu quero trazer aqui pra você um aspecto que, assim, começar a exercitar a empatia com as outras pessoas começa por nós mesmas. Começa por você ter empatia consigo mesma. E eu quero te fazer até algumas perguntinhas aqui. Como geralmente você conversa com você mesma quando você tá se sentindo frustrada? Quando você tá chateada com alguma coisa? Será que você se acolhe? Ou será que fica aquela vozinha da síndrome da impostora aqui no seu ouvido falando assim: nossa, pra quê? Que besteira, por que você tá chateada? Não, deixa de ser louca, menina, acorda, para. E a nossa cabeça, ela é bem severa. Pelo menos quem tem síndrome da impostor sabe do que eu tô falando. Como que geralmente você reage quando alguma coisa dá errado, quando você tá triste? Eu quero que você reflita sobre isso. Porque até pensa comigo, se algum colaborador compartilha algo com você extremamente delicado, extremamente pessoal, uma grande frustração que ele teve, você não vai xingar ele, você não vai reprimir ele, sabe? Se você tá exercendo empatia, né, exercitando empatia, provavelmente você não vai. Então, por que você fala de um jeito tão grosseiro com você mesma? Por que você se xinga tanto? Então aqui eu quero te trazer uma reflexão, você começar a exercitar a gentileza com você mesma. Se acolhe,
daqui uma semana esse cenário vai mudar, daqui uma semana você vai estar bem de novo, sabe? Mas se acolhe nos momentos que você não tá tão bem ou nos momentos que aconteceu alguma coisa. Porque da mesma maneira que você consegue se acolher, fica muito mais fácil você acolher os outros. Geralmente o que impede a gente de ter empatia, impede a gente de se acolher, impede a gente de acolher os outros de alguma maneira geral, essa necessidade do perfeccionismo, essa necessidade das coisas acontecerem de um jeito, sabe, correto, perfeito, no total controle. Só que não é assim que funciona. Simplesmente não é assim que funciona. Então eu espero que todos esses tópicos aqui que eu trouxe pra você, tanto trazendo um pouco da minha experiência, quanto o que é empatia, o que não é empatia, exemplos práticos e por onde você deve começar a exercitar a empatia, tenham feito sentido aí pra você, pra entender um pouco mais, desmistificar esse termo que ele é tão falado o tempo todo, sabe? A gente vê todo mundo falar, tem que ser empática, tem que ser... Mas ninguém explica exatamente o que é empatia, como ser empático na prática. Então foi isso que eu quis trazer aqui pra você hoje, tá? Se você ainda não segue o canal, recomendo que você se inscreva aqui e ative o sininho pra receber notificação, porque toda semana a gente publica um conteúdo novo por aqui. Deixe o seu comentário também sobre se esse assunto fez sentido para você e quais assuntos que você gostaria de ver aqui. E se você precisar de um manual da liderança, tem um link aqui na descrição desse canal, que é o link da formação de liderança para mulheres. Quero que você saiba que você pode contar comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.